Boa noite. Vamos começar então, agora vamos mesmo. Vamos dar um tempinho para chamar o pessoal. Vamos compartilhar aí a live. Agora apareceu aqui. Vamos lá. Deixar o pessoal entrar aí, dá 2 minutinhos. Aí. Compartilhar. Compartilhar em um grupo. Teologia. Linha. Vamos compartilhando aí, pessoal. Chamando o pessoal aí para participar junto. Publicar. Chamando o pessoal para participar junto conosco aí. Achou aí, Dilce? Ajuda a tua mãe lá para mim. Ela não está conseguindo achar o vídeo. Porque ela está no... Tem que botar a carregar, tá, Dilce? Vamos chamar o pessoal aí. Aham. Não apareceu? Então no Ministério Restaurar. Ministério Restaurar ao vivo agora. Achou? Então tá bom. Então já tem 2 pessoas online já. Vamos começar. Vou botar. Já vou ligar aqui no Instagram também. E a gente começa. Isso aí. Vamos lá, vamos ligar o Instagram aqui e já começamos já. Que nojo. Ainda bem que não começou. Vamos lá, já vai começar. Deu, estamos online agora. Estamos online tanto no Instagram quanto no Facebook. Então, graças a Deus, mais uma vez a gente poder voltar, poder falar a respeito da palavra de Deus, conversar um pouco mais sobre o que Deus tem feito na vida da gente e principalmente conversar um pouquinho a respeito do Sermão do Monte, que é o que nós temos feito. Temos feito já faz 2 anos, né? Então, vamos continuar o nosso Sermão do Monte. Hoje nós vamos... a semana passada nós conseguimos terminar o 7.1, que é não julgueis para não ser julgado. E agora nós vamos entrar no 7.2. Vamos fazer uma oração antes disso, então? Querido Deus e amado Pai, queremos erguer a nossa oração mais uma vez à Tua presença, te agradecendo pelas maravilhas que Tu tem feito em nosso viver. Continue operando, continue colocando em nossas vidas a Tua paz, a Tua alegria, e que nós sejamos, Senhor, verdadeiros adoradores. Que nós aprendamos a buscar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, e assim colocar ela em prática na vida da gente. Que nós possamos de verdade colocar o Sermão do Monte em nosso viver,
uma verdade na nossa vida, que nós sejamos verdadeiros adoradores, que tudo que nós façamos seja para a honra e para a glória do Teu nome. Não permita, Senhor, que nós nos engrandecemos, mas que nós possamos andar de acordo com a Tua santa e maravilhosa vontade. Por tudo te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Só lembrando, a live é interativa, né? Se vocês quiserem fazer qualquer tipo de pergunta, pode perguntar. Nós estamos aqui para, se nós não conseguir resolver e responder na hora, nós vamos, nos preparamos para a semana que vem e assim nós conseguimos responder, né? Então fiquem à vontade, pode perguntar, se for necessário, pergunte. Eu estou só acertando aqui as câmeras para a gente se acertar. Dando certinho, está feito. Vamos conversar então? Vamos lá. Até agora nós olhamos, ficamos 6 semanas estudando o não julgueis para não ser julgado. Então agora nós estamos saindo da primeira parte, né? Então nós descobrimos que nós não devemos julgar, em primeiro lugar, para não sermos julgados. E não ser, quando a gente fala em não ser julgado, a gente não está falando em julgamento com o mundo, mas nós estamos falando em julgamento a respeito de Deus, o julgamento que Deus faz para conosco. Então, e hoje nós vamos entrar na segunda parte. A segunda parte desse não julgar é no versículo 2, que diz que a segunda razão para nós não julgar conforme não convém. Conforme não convém. Então vamos lá. O Mateus 7,2 diz para nós o seguinte: porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Para nós entender, então essa é a segunda forma. Ele diz assim: não julguem para não ser julgado, porque se você julgar os outros, com a mesma medida que vocês julgar, vocês vão ser medidos, e com o mesmo peso que vocês pesar, vocês serão pesados. Esse é bastante interessante porque ele é fácil de entender. Isso é uma coisa bem fácil de entender. Se nós olharmos para os padrões pessoais, isso é uma lógica. Vivemos numa lógica aqui. Se a gente julga, a gente é julgado. Da mesma forma que nós julgamos, por exemplo, quando a gente vai julgar alguém, nós olhamos para a pessoa e julgamos a pessoa, e daquela mesma forma que nós estamos julgando ela, nós somos julgados. Isso é bastante interessante. Esse é um padrão humano. O padrão humano funciona dessa forma. Eu tenho até facilidade de compreender essa declaração de Cristo. A gente aplicando, né, a respeito do homem, porque essa é a tendência do homem. Hoje ainda eu conversava com Demétrios, e essa é a forma que nós geralmente agimos. Ou seja, se o fulano de tal faz tal coisa e recebe tal coisa, quando eu fizer tal coisa, eu vou receber tal coisa. Isso é uma coisa normal. É que nós pensamos, né? Então, assim, com a mesma medida que julgue os outros, julgue a mim também. Com a mesma medida que eu julgar os outros, que eu julgar os outros, eu devo ser julgado também. Então, é bastante interessante, é bastante fácil de entender essa passagem humanamente falando, mais uma vez falando. Humanamente falando, é bem fácil de entender. Agora, só que tem um grande problema. Nós temos a tendência de cair de forma vingativa. Esse é o grande problema. Quando a gente quer que os outros sejam julgados, e hoje, como eu falei, eu conversando com Demétrios, a tendência vingativa do ser humano é perigosíssima. Nós temos uma tendência a qual, cara, se eu sofri, eu quero que o outro sofra. Se eu fui esmagado, eu quero que o outro seja esmagado igual. Eu não quero que os outros obtenham misericórdia, se eu não tive misericórdia. Eu quero que os outros sofram assim como eu sofri. Se eu fui enganado, eu quero que essas pessoas que me enganaram sofram por ter me enganado. E não é assim que funciona a justiça de Deus. Quando nós estamos falando da justiça de Deus, e nós temos que clamar para Deus, conversando, eu disse,
O que nós não podemos, já pensou se nós começar a clamar para Deus e dizer assim, Senhor, ele fez isso, isso e isso para mim, desce fogo sobre ele. E nós falamos a semana passada, umas semanas atrás, quando eu me esqueci a passagem, mas quando Jesus entra num vilarejo e eles não ouvem Jesus, Tiago e João, quando sai do vilarejo, ele diz para Jesus assim, Senhor, o Senhor quer que a gente ore, desça fogo e queime todo esse vilarejo porque eles não quiseram te ouvir? E Jesus diz, cara, não é isso. O problema é que nós temos uma vingança dentro de nós, esse negócio vingativo, porque... Cara, ele fez isso para mim, ele mentiu para mim, ele me enganou, eu quero que ele seja fulminado. Agora para e pensa, se Deus fizer isso realmente e fizer tudo que nós pedirmos para que seja feita a justiça, como realmente pode até ser que seja justiça, porque o cara fez alguma coisa errada para mim realmente e ele merece ser condenado realmente, só que tu para e volta um tempo atrás e olha para a tua vida. O que pessoas pensam de ti? O que pessoas pensam a respeito do que tu falou? O que pessoas pensam a respeito daquela forma que tu agiu com eles? Porque muitas vezes nós achamos que agimos de uma forma e nós estamos agindo de outra. Porque nós não conseguimos ser justos exatamente. Ou seja, nós temos uma grande percepção de que quando a gente faz alguma coisa, aquilo é o melhor. Só que aquilo pode ser o melhor para mim, não o melhor para a pessoa. Então, quando a gente está fazendo algo, aquela coisa que nós estamos fazendo pode ser bom aos nossos olhos, mas não necessariamente aos olhos da pessoa que está do nosso lado, sabe? Então é complicado da gente, ainda mais quando a gente começa a julgar e começa a julgar de uma forma errônea. Esse é o grande problema. Como nós não temos o conhecimento geral, como nós não temos o conhecimento em âmbito total das coisas, muitas vezes a gente não sabe o que deve fazer. Um exemplo eu quero usar para vocês. É uma historinha, é uma piada na realidade. Tinha uma senhora parada do lado da sinaleira. E a sinaleira, vamos lá, quem não sabe, é semáforo, né? Do lado do semáforo, a sinaleira é lá no Rio Grande. Do lado do semáforo, do lado do sinal, uma mulher parada. E o cara olhou para ela, uma senhora idosa, o cara olhou para ela, pegou a senhora e atravessou a senhora a rua. E a senhora começou a brigar com ele, empurrar ele, sim, só que não falava nada. E chegou lá no fim da rua, ela disse assim, pô senhora, é brincadeira, eu atravessei a senhora a rua para ser o melhor para a senhora e a senhora está brigando comigo. Ela disse assim, mas eu não queria atravessar a rua, eu estava lá do outro lado esperando meu neto. Então, muitas vezes, nós queremos ajudar a pessoa, mas nós nem sabemos o âmbito total, o porquê que está acontecendo aquela coisa, por que aquela senhora estava parada do outro lado da rua lá, aí o cara foi ajudar ela atravessando, ela não queria ser atravessada. Então, muitas vezes, nós fizemos uma coisa para uma pessoa, achando que isso é o melhor, e não é o melhor, não é aquilo que a pessoa precisa. Por isso, nós não devemos julgar as pessoas sem conhecer o cerne da questão. Nós temos que saber o que está acontecendo para nós fazer a coisa correta. Por isso que é perigoso quando a gente começa a orar para Deus e pedir para Deus, Senhor, manda justiça. Já pensou se ele mandar justiça de verdade para a pessoa a qual tu está pedindo justiça? Só que, e para ti, qual é a justiça que vem? O que tu tem feito? Ou o que tu já fez? Já pensou se Deus coloca justiça sobre a minha vida? Sobre tudo que eu fiz? Cara, eu estou perdido. Entende o que eu quero falar? Nós temos que ter um cuidado grande, um cuidado gigantesco para não incorrer num grave erro de querer justiça e que nós vamos receber justiça. Por isso que eu conversando hoje, e toda vez que eu converso, eu digo para as pessoas, sejam misericordiosos, tenham amor, quando julgar, julgue com amor, julgue com cuidado as pessoas, ame as pessoas que estão na volta, mostre para as pessoas o quão gostoso é
ter o amor de Cristo, quão gostoso é receber a misericórdia de Deus. Então não peça para Deus que Deus, como Pedro e Tiago pediram para fulminar a cidade lá, não peçam para Deus fulminar por causa que eles não quiseram ouvir a palavra de Deus. Aquele não era o momento de ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes quando nós estamos falando para alguma pessoa e a pessoa não quer ouvir, a gente diz assim, cara, nem adianta falar com ele porque ele não quer ouvir o evangelho. Não é isso, não é o tempo dele ouvir o evangelho. Nós temos que ter sabedoria para entender que existe tempo para todas as coisas. Isso está escrito em Eclesiastes 3 para nós lá, que tudo tem o seu tempo. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo para todas as coisas. Nós temos que compreender isso, nós temos que compreender que tudo nós temos que fazer de acordo com a vontade de Deus e clamar pela misericórdia de Deus. Fui enganado por falsos profetas, fui enganado por pessoas, sim, fui enganado por pessoas, mas eu tenho que orar para Deus e clamar para Deus, Senhor, tem misericórdia dessas pessoas, Senhor, transforma essas pessoas. Aí como eu conversando hoje eu conversando com o Demétrio, eu disse para ele assim, mas a gente não tem que chamar a atenção. Eu disse, cara, nas últimas, se vocês voltarem para trás, não perca a oportunidade, volte para trás, leia essas últimas 6 aulas que nós falamos a respeito de não julgar, veja essas últimas 6 aulas para ver o que a gente faz. Nós temos que julgar. A palavra de Deus diz para nós que nós não devemos julgar as pessoas que não estão na igreja, as pessoas que não conhecem o evangelho, essas nós não devemos cuidar. Nós temos que cuidar, e esse quem vai julgar é Deus. Nós temos que cuidar a vida das pessoas que estão na nossa volta, das pessoas que são crentes. Essa sim nós temos que cuidar. Se ela está errada, aí nós temos que chamar a atenção dela, chamar ela para perto da gente e conversar, querido, olha o que está acontecendo, isso não é correto de andar dessa forma, vamos mudar. A Marta colocou que Deus é dono do tempo. Exatamente, Marta. O problema, Marta, é que nós queremos muitas vezes que as coisas aconteçam quando a gente quer e a hora que a gente quer. Nós vivemos numa geração de micro-ondas, né? Nós queremos a coisa imediata, que Deus faça já. E não é isso. O tempo de Deus é outro tempo completamente diferente. Nós temos que acreditar no tempo de Deus. Eu costumo aqui em casa, aqui nós conversamos bastante. Deixa eu ler o que o Demétrio botou assim. Boa pessoa não pode estar no momento de ouvir o evangelho. Deve ser a pessoa não está no momento de ouvir. A pessoa pode não estar no momento de ouvir o evangelho. Exatamente. Então muitas vezes tu vai levar o evangelho para a pessoa e a pessoa não vai ouvir porque não é o momento dela ouvir. Não adianta a gente. Vamos lá, isso que eu estava falando, afim. Diga aí. Saulo, né, que estava ali, viu o Estevão falar tudo aquilo, viu o Estevão morrer e mesmo assim não era o tempo dele. Exatamente. Aqui em casa eu tenho um exemplo bastante grande que eu digo para as pessoas. Às vezes nós estamos conversando aqui em casa e a Cassiane hoje ela vive uma época maravilhada com o evangelho. Então aí ela chega para mim e diz assim, olha pai, o fulano de tal pregou tal coisa. Daí eu olhei para ela e disse assim, cara, não é isso que eu falei para ti a vida inteira? Ela disse, é isso. Eu falei para ela a vida inteira um negócio, e aí agora ela ouve uma pessoa ali, um pregador lá, que ela ouve ali pregar, eles ouvem, graças a Deus, pessoas reformadas que conhecem a palavra de Deus. Só que agora, hoje, essa é a época dela ter conhecido a palavra de Deus. Não há 20 anos atrás, quando ela nasceu, 21 anos atrás, quando ela nasceu, e eu comecei a falar da palavra de Deus. Tudo aquilo que eu falei foi importante? Sim, tudo aquilo que eu falei foi importante. E a palavra de Deus diz para nós que nós temos que inculcar a palavra de Deus nos filhos. Nós temos que falar todos os dias. Não é dizer para ele se é de vez em quando, não, todos os dias, seja um gotejar, todos os dias, fale da palavra de Deus para os teus filhos. Mas não é o momento, não interessa se é o momento, o interessante é que eu tenho que falar todos os dias para o meu filho, e um dia, no dia que Deus quiser, Deus vai se revelar para ele. Esse é o problema é que nós queremos que as coisas sejam feitas de acordo com a nossa vontade e no nosso tempo. Então a tendência que o homem tem a respeito desse julgamento é a tendência de nós querer vingança. E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós andamos no caminho certo. Por isso, em ambas as partes pode acontecer o erro se nós entrar para o lado da vingança, tanto da pessoa que errou, quanto da pessoa que foi agredida, né? Então nós temos que ver que
que a visão de Deus é completamente diferente a respeito do assunto. Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele tem outros critérios para julgar. Então, não Deus sabe, quando a palavra de Deus diz para nós que a vingança pertence a Deus, então deixe que a vingança pertença a Deus. Se a pessoa está fazendo alguma coisa errada, lê Salmo 74. Eu acho maravilhoso esse salmo. O salmista chora e diz assim: cara, dá tudo errado comigo. É Asaf, se eu não me engano, Salmo 74. Tá dando tudo errado comigo, cara, eu sou uma pessoa correta, eu faço o que Deus manda e dá tudo errado comigo, mas agora eu vejo esses caras fazer coisas erradas, eu vejo lá em Brasília os caras tirar dinheiro das pessoas, eu vejo lá em Brasília os caras fazer tudo que é tipo de coisa errada e trazer coisa para dentro, e as coisas dão tudo certo para eles e para nós que vivemos uma vida apertada, nós vivemos servindo a Deus e dá tudo errado. Por que isso está acontecendo? Aí no fim eles dizem assim: mas depois eu entendi que o fim deles é um fim escorregadio. Então não interessa para nós o que está acontecendo agora. Nossa visão é outra, completamente diferente. Nós vivemos em uma outra vida, uma outra esperança. Uma vez uma pessoa perguntou para mim se eu acreditava em ET. Tu acredita em extraterrestre? Sim, eu acredito. Eu sou extraterrestre. Eu não sou desse mundo. A palavra de Deus diz para mim que eu não sou desse mundo. Por que eu tenho que me conformar com esse mundo? Por que eu tenho que viver conforme esse mundo, gente? Pelo amor de Deus. Nós temos que mudar o nosso pensamento. Você crê que tem pessoas que estão com o entendimento fechado e por isso não conseguem entender? Eu creio completamente, Demetrio, eu creio completamente disso. As pessoas estão com os olhos cerrados, as pessoas estão com os olhos fechados. Enquanto Deus não se revelar para elas, elas vão viver da forma que estão vivendo. Elas só vão acordar quando Deus acordar elas, entende? Não adianta nada a gente querer... Sério, deixa eu falar para vocês assim, ó. A gente passa a vida inteira pregando o evangelho para uma pessoa e a pessoa não se converte. Não adianta, não é da vontade de Deus que ela se converta. Agora, num momento, alguém vai falar alguma coisa para ela e vai tocar o sininho, e ela vai se converter. É no momento exato que Deus quer. Aí tu vai dizer para mim, então eu não tenho como lá. Como nós temos, isso é uma coisa bastante interessante no pensamento calvinista, que as pessoas dizem assim: se nós somos predestinados e nós vamos conhecer a Cristo no momento que Deus quer, então eu não preciso fazer nada, porque a hora que for para ele se converter, ele vai se converter. Não, não é isso que a palavra de Deus diz para mim. A palavra de Deus diz para mim que eu devo pregar em tempo e fora de tempo. Eu tenho que pregar em todos os momentos, não interessa se é tempo ou se não é tempo. Eu tenho que pregar. É isso que fala. O Léo botou que nós temos que ser peregrinos, nós somos peregrinos na terra. Exatamente, cara. Nós somos passageiros aqui. Nós somos passageiros. Nós estamos passando por um tempo no qual nós vamos chegar lá adiante e vamos viver na nossa... Sabe quando eu acho interessante? Ontem faleceu um pastor lá do grupo de pastores, né? Ele faleceu de Covid, né? E aí a pessoa disse, um rapaz mandou para mim assim: eu peço oração pela família dele, né, que ele faleceu, não consigo. Ele era pastor ele estava agora, deixa eu ver onde que ele estava, não me lembro onde era. Ele era pastor da PIB de Tubarão, eu acho, uma coisa assim, e ele faleceu. E aí eu disse para ele assim: cara, sabe qual é que é? É triste para nós que ficamos, mas para ele que foi embora foi a glória, entende? A nossa vida a nossa esperança é a morte. Nós queremos morrer para estar do lado de Deus. É por isso que vivemos. Para nós morrer é lucro e viver é Cristo. Nós vivemos Cristo. Então nem adianta falar mais com as pessoas. Exatamente o que eu estou falando, o Demetrio. Exatamente o que eu estou falando. Não adianta falar com as pessoas. Cara, se tu não falar com as pessoas, tu não é cristão. Entende? A palavra de Deus diz para nós: ide por todo o mundo e levai o evangelho. Essa é a grande comissão. Ide por todo o mundo e levai o evangelho a toda criatura. Ele não está dizendo para ti: leve o evangelho para aquelas pessoas a qual eu vou salvar. Não. Uma, porque tu não sabe quem é que vai ser salvo. Nós não reconhecemos, não sabemos de nada. Deus é que é onisciente. Então ele manda que nós levamos o evangelho para toda a criatura. Toda a criatura.
toda a criatura, todas as pessoas que passarem pela tua vida, tu é obrigado a falar, não é obrigado, sabe o que Paulo diz? Diz assim, cara, eu não levo o evangelho porque eu quero, é por obrigação mesmo, eu não levo o evangelho porque eu quero, eu levo o evangelho porque eu sou obrigado, cara, eu não consigo ficar sem falar o evangelho, eu não levo o evangelho para receber algo em troca, entende, Demétrio, o que eu quero falar? Eu não estou pregando para as pessoas para receber a salvação de forma alguma, a salvação eu já recebi há 2000 anos atrás. Eu recebi a salvação lá. O problema é quando nós temos a visão pagã. A visão pagã é, eu tenho que fazer para receber a paga. Não é isso. Eu não vou receber a paga eu já recebi. Jesus Cristo morreu há 2000 anos atrás e eu fui salvo. E por causa disso eu levo o evangelho. Eu levo o evangelho porque eu sou grato a Deus por que Ele fez para mim há 2000 anos atrás. E eu não quero que as pessoas morram e vão para o inferno. Eu quero que elas conheçam novamente, ou melhor, conheçam também ao Cristo a qual eu conheci. E sejam felizes como eu sou, e vivam a vida de alegria na presença de Deus. É isso que é o pregar o evangelho. Nós não pregamos o evangelho para receber algo em troca, nós não damos o dízimo para receber algo em troca, nós não pregamos o evangelho para receber alguma coisa em troca, nós não falamos de Cristo para receber alguma coisa em troca. Eu não amo a minha esposa para receber alguma coisa em troca, eu não amo meus filhos para receber alguma coisa em troca, ao contrário, eu faço tudo isso porque eu sou grato a Deus, porque Ele me deu tudo isso. Ele me deu a minha esposa, Ele me deu os meus filhos, Ele me deu a minha vida. E Ele é responsável por tudo. Eu tenho que levantar todos os dias e agradecer a Deus, como diz lá em Lamentações, quando o profeta fala. As misericórdias dele se renovam todos os dias. Eu tenho que ser grato a Deus pelas misericórdias dele se renovar todos os dias. É isso que eu tenho que ser grato a Deus. E como é que eu vou querer julgar as pessoas de forma vingativa? Porque se eu julgar as pessoas de forma vingativa, eu estou clamando para Deus que Ele julgue eu de forma vingativa também. Entende o que eu quero falar? Não julgue as pessoas de forma vingativa, ao contrário, sejam misericordiosos ao máximo, porque se tu for misericordioso com a palavra de Deus diz para nós que Cristo, se alguém te bater na face direita, oferece também a outra. Se alguém te fizer alguma coisa errada, vai lá e faz os corretos por ele, entende? Se alguém Cara, é isso, nós temos que ser gratos. A gratidão deve ser o combustível de toda e qualquer ação nossa. Exatamente. É isso, é exatamente isso. Entendeu? Então vamos lá, quando tu for dar uma oferta na igreja, isso seja por gratidão, porque Deus já te deu. Se nós vamos pregar o evangelho para alguém, que isso seja por gratidão, por alguém ter falado o evangelho para mim. Entende? Quando eu falei agora a respeito do dízimo, que há 100 anos atrás, uns loucos deram dinheiro lá nos Estados Unidos para os Batistas do Sul, e os Batistas do Sul vieram para cá, para o Brasil, para levar o evangelho. Então, quem sabe nós vamos ser os loucos agora, que vamos investir nessa obra, e essa obra vai levar o evangelho para pessoas que estão perdidas lá adiante. É isso. Então, quando a gente faz alguma oferta, quando a gente dá uma contribuição, que seja para a honra e para a glória de Deus, para que a obra de Deus cresça e mais pessoas venham sejam conhecidas. Exatamente isso que o Gabriel falou. Como é que é? Sama. Que o Sama falou ali, cara, seja combustível. Nós temos que ser gratos de forma que aquilo incendeie, que sirva de combustão, e cada vez mais a gente possa mostrar para as pessoas, quando as pessoas olharem assim, nossa, olha só, aquele cara faz um monte de coisa, por que tu faz tanta coisa para Deus? Cara, eu faço isso tudo para Deus porque eu sou grato, porque Ele me tirou de um lamaçal, Ele me tirou do meio de um monte de coisa errada e me transformou, e me trouxe para o reino da luz. Ele mudou a minha vida, Ele transformou o meu viver. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso demais. Como é que eu posso querer que Deus fulmine alguém? Como é que eu posso querer que Deus acabe com a vida de alguém? Eu tenho que querer que Deus se revele para essa pessoa, eu tenho que clamar para Deus e orar para Deus todos os dias. Senhor, toca na vida desse desgraçado que está, ou seja, a pessoa que está sem a graça de Deus, e agracie ele.
Isso que nós temos que orar, pedir para que Deus coloque a sua graça sobre essas pessoas que não têm graça. É que quando a gente fala de uma pessoa desgraçada, a gente está achando... Não, uma pessoa desgraçada é uma pessoa que está fora da graça de Deus. Então nós temos que clamar para Deus que Deus coloque a sua graça sobre essas pessoas e transforme a vida delas, da forma que transformou a nossa vida. Nós temos que clamar para Deus: Senhor, obrigado por um dia tu ter colocado a tua graça sobre mim. Dessa mesma forma, coloca a tua graça sobre o fulano de tal. Abençoa o fulano de tal. Tem misericórdia do fulano de tal que está errado, está cego, está andando por caminho errado. Entende o que eu quero falar? Quero ler para vocês Romanos 2, do versículo 1 ao versículo 4. É interessante. Nós achamos que as nossas necessidades valem mais que qualquer coisa, né? Nós temos que colocar tudo diante de Deus em oração. Sabe o que eu acho interessante? Que quando a gente diz o que o Demétrio falou ali. Então eu não preciso pregar porque Deus, porque a pessoa vai se converter na hora. Então eu não preciso orar porque Deus sabe todas as coisas. Qual a necessidade que eu tenho de orar? Ou Deus não sabe dos meus problemas? Deus não sabe das minhas dificuldades? Deus não sabe as coisas que eu quero. Será que Ele não sabe? É claro que Ele sabe, então para que eu preciso orar? Então se eu não preciso mais evangelizar, não preciso mais orar, porque Deus sabe todas as coisas. Deus é onisciente, é onipresente, Ele sabe tudo, Ele está em todos os lugares e conhece todas as coisas. Para que eu vou estar fazendo isso? Não é isso. Quando ele diz para nós que é necessário que nós oremos, não é para que Ele saiba das nossas necessidades, mas é para que nós saibamos que nós somos totalmente dependentes dEle, e nós estamos declarando que nós precisamos dEle. Quando nós falamos de Cristo para alguém, é porque nós reconhecemos que nós somos pobres, cegos e nus, e precisamos que Deus toque na vida dessas pessoas, como Ele tocou na minha vida. Por isso que eu oro, por isso que eu falo. Saúde, Léo. O Léo espirrou aí, ó. Vamos ler então Romanos 12. É isso, eu só quero que vocês entendam. Então, assim, se Deus quer que nós oremos, mesmo sabendo de todas as nossas necessidades, Ele mesmo conhecendo todas as nossas necessidades, é porque Ele quer que nós tenhamos Ele como o nosso único acesso. Mas não vai parecer que eu estou fazendo pela força? Não, de forma alguma. Depende, Demetrio, depende, vamos lá. Tem uns amigos nossos aí que pregam o evangelho, bate de casa em casa e estão sempre pregando o evangelho, e só que eles pregam o evangelho porque eles precisam trabalhar, eles precisam, para eles alcançar a salvação, eles têm que trabalhar, eles têm que levar o evangelho, eles têm essa obrigação, e não é isso que Cristo fala para nós. Cristo fala para nós que nós fomos salvos pela graça, a salvação foi totalmente gratuita, é lógico, gratuita para nós. Foi pago um alto preço, o sangue de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Mas não é por eu levar a palavra de Deus que eu sou salvo. Não é por eu dar o dízimo que eu sou salvo. Não é por eu cumprir doutrinas que eu sou salvo. Não é por eu cumprir os mandamentos que eu sou salvo. Não é por eu... A palavra de Deus, para quem ama, cumpre os mandamentos. Então eu cumprindo os mandamentos eu vou ser salvo. Não tem nada a ver. Isso ele diz lá pro cara que vem conversar com ele, o rico, né? O rico pergunta para ele assim: o que eu preciso para ser salvo? Cumprir os mandamentos. Isso eu já faço. Assim, então vai e vende tudo que tem. Onde está teu Deus? Ali está também teu coração. Esse é o grande problema. Vamos ler, deixa eu ver o que o Demétrio falou aqui, só voltar um pouquinho. A palavra nos diz que não é pela força nem pela violência, mas pelo Espírito de Deus. É exatamente o que eu estou falando, Demétrio. Tu vai pregar a palavra de Deus para a pessoa e não é pela força. A hora que Deus tocar é pelo Espírito de Deus. Exatamente isso. É pelo Espírito de Deus. Romanos 2, versículo 1 a 4 diz para nós o seguinte: meu amigo, não importa que você seja, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga outro. Pois quando você o julga, mas quando você o julga e faz as mesmas coisas que ele faz, você está condenando a você mesmo. Nós sabemos que Deus é justo e quando condena os que fazem essas coisas. Mas
Você que faz as mesmas coisas, que condena os outros, será que você pensa que vai escapar do julgamento de Deus? Ou será que você despreza a grande bondade, tolerância e a paciência de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom e que quer fazer com que você mude de vida. Olha, cara, esse aqui tá tudo explicado, cara. O problema é quando tu tá julgando a pessoa e tá fazendo a mesma coisa. E aí tu acha que tu não vai ser julgado da mesma forma que tu tá julgando. Não, tu vai ser julgado sim. E tu vai ser condenado por Deus por causa das coisas que tu tá fazendo. E aí quando ele diz aqui na segunda parte assim, você, na última parte diz assim, e vocês, ou será que você despreza a grande bondade de Deus? Tu está desprezando a bondade de Deus, a mesma bondade que te tirou do reino das trevas e te trouxe para o reino da luz, é essa bondade que tu está desprezando? Ou seja, tu quer a bondade de Deus sobre a tua vida, mas tu quer a vingança sobre a vida do teu irmão? Me diz uma coisa, qual é que é o peso que tu está medindo? Ou seja, eu quero que para mim seja suave o julgamento, mas para o irmão fulano de tal eu quero peso sobre ele. É isso que nós estamos fazendo, nós estamos julgando de forma errada. E quando nós estamos julgando dessa forma, pelo menos 2 erros a gente tem, que eu quero falar. Ou seja, eu desconheço os meus próprios pecados. Estou desconhecendo meus próprios pecados. O fato de hoje eu estar diante de Deus, de hoje eu não ter mais alguns tipos de pecado que eu já consegui inventar, que eu consegui me livrar, não foi pelos meus méritos que eu me livrei, não foi pelos meus méritos que eu conheci a Cristo, não foi pelos meus méritos que as coisas ruins que já foram extirpadas da minha vida foi resolvido. Não, de forma alguma, foi por causa da benignidade de Deus. Se eu sou perdoado hoje, não é por causa que eu sou bonzinho, porque eu deixei de pecar ou por qualquer outra coisa, não, mas porque Deus foi bom demais, Deus teve misericórdia de mim, Deus me levou ao arrependimento. Sabe o que é isso? O problema é que nós não conseguimos nem nos arrepender. Olha lá o que diz para nós em Salmo 14, diz assim, ó: não existe um homem justo na terra, nenhum sequer que tenha condição de louvar a Deus, nenhum homem que tenha condição de elevar a sua voz a Deus. E como é que nós queremos dizer que o fulano de tal é errado? Cara, eu sou o rei dos errados. Eu sou completamente, eu deveria, sabe o que eu deveria? Eu deveria queimar no inferno, essa é a realidade, porque eu sou ruim demais. Mas Deus teve misericórdia de mim, e aí eu não quero que Ele tenha misericórdia do meu irmão, por causa que o meu irmão é isso, ou o meu irmão é aquele outro. Não, de forma alguma. Eu preciso ser da mesma forma que Cristo foi. Vamos lá, 1 João 3,16, nós reconhecemos o amor de Deus quando nós estamos dispostos a morrer pelo nosso irmão, e não só pelo nosso irmão, mas morrer pelo nosso inimigo, ele diz assim, ama o teu inimigo. É isso que a palavra de Deus diz para nós. Ela não diz para ti, ama teus irmãos, ama teus filhos, não, de forma alguma. Ama o teu próximo, aquela pessoa que está próxima a ti. É essas pessoas que nós temos que amar, é essa pessoa que nós temos que andar. Deixa eu ler uma coisa aqui para vocês assim, ó. O Evangelho diz para nós assim, ó: trata-se de alguém, uma historinha, né? Eu quero contar uma historinha para vocês. Trata-se de alguém que prejudicou alguém, um ministério de alguém grandemente no passado. Ele falou mal da pessoa e atrapalhou a vida da pessoa que era líder de ministério. E só que uns anos depois essa pessoa se converteu. Resultou que 5 anos depois de muita reluta, ele vai lá e se converte. E aí ele resolve ir lá conversar com o prejudicado e pedir perdão. E recebeu perdão. Cara, eu vou lá pedir perdão para ele. O que eu fiz para ele foi errado, então eu preciso pedir perdão. Ele não foi recebido pessoalmente. E depois recebeu de volta a carta a qual ele tinha escrevido fechada. Nem aberta ela foi. A carta que foi dada com o intuito de receber o perdão. E teve a conversão dele totalmente desacreditada. Como é que uma pessoa que é cristã, que é líder de um ministério,
nem teve a capacidade de ler o pedido de perdão da pessoa e não reconhecer que ela se converteu realmente. Entende o que eu estou falando? Ou seja, eu sou cristão e aí como o cara me fez alguma coisa errada e ele vem me pedir perdão, não, eu não vou perdoar ele por causa que ele fez isso para mim. E esqueceu das misericórdias que Deus teve com ele. Quando ele reconhece que Deus é misericordioso, que ele é uma pessoa que não presta e teve misericórdia de Deus, e quando alguém faz alguma coisa para nós temos que olhar para essa pessoa e a mesma misericórdia que Deus teve conosco, nós temos que ter com a pessoa que está do nosso lado. Nós temos que manifestar a misericórdia de Deus. Se nós dizemos que nós somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra, nós temos que viver como Cristo andou, nós temos que fazer o que Cristo fez, nós temos que amar como Cristo amou, nós temos que ser misericordiosos como Cristo foi. Entende o que eu quero dizer para vocês? Não adianta nós querer dizer que nós somos alguma coisa se nós não estamos vivendo uma vida correta, se nós não estamos sendo misericordiosos, se nós estamos querendo que as pessoas sejam condenadas, se nós estamos querendo que as pessoas sejam fulminadas. Não, mas ele fez isso comigo, ele tem que sofrer, ele tem que sofrer, ele tem que acabar no laceu. Cara, sério, pelo amor de Deus, para de ter esse pensamento. Sabe o que está acontecendo para ti? Tu não liberou perdão, tu não está vivendo, tu está passando a vida de sofrimento. Só quero te fazer uma pergunta: essas pessoas que fizeram coisa errada para ti estão sofrendo? Não, elas estão nem aí, elas estão vivendo a vida dela na boa, e tu vive sofrendo, querendo que eles sejam amaldiçoados. Ou seja, quem está sofrendo de verdade? Quem está deixando de viver? Por isso, quando a palavra de Deus diz para nós que nós devemos perdoar, é por causa disso, que no momento que nós perdoamos, todo esse peso sai de dentro da gente. Toda essa vontade de vingança, essa vontade de acabar com as coisas, isso acaba, some, porque o que nós queremos é que esse cara que fez mal para nós tenha misericórdia de Deus e venha conhecer a verdade de Deus. Quando nós julgamos alguém é porque nós queremos que essas pessoas sejam transformadas, que elas sejam renovadas pelo poder do Espírito Santo de Deus, que elas se reconciliem com Deus. É isso que a palavra de Deus diz para nós, que Jesus veio aqui trazer para nós o ministério da reconciliação. É isso, porque todos nós estávamos perdidos e agora nós fomos... O Samuel escreveu alguma coisa, tu pode ler para mim, hein? Se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6,15. 6,15, exatamente. Isso já tem lá no YouTube, já tem, nós já estudamos a respeito do 6,15. Eu já falei, onde eu falei com a Marta ali, e assim, ó, tem desde o 5.1 lá, tá? Desde o 5.1 tem no YouTube lá, Sermão do Monte. Tem a introdução, depois tem o 5.1, o 5.2, o 5.3, o 5.4, até o 7.5 hoje que nós estamos chegando. Então tem um por um, são 3 anos de estudo. Então tem muito material lá para a gente conseguir entender. Exatamente isso, Sama. Se a gente não perdoar as ofensas dos outros, nós não vamos ser perdoados. Quem não perdoa não entende o perdão da cruz. Exatamente, Sam. É isso aí. Como é que eu posso não perdoar uma pessoa se eu sendo nada, eu sendo horrível, eu sendo pecador? Deus não usurpou ser Deus e se fez carne e habitou entre nós. Deixou a glória e a majestade para viver em forma de homem, sabe? Ele se diminuiu por amor a nós. Como é que nós queremos fulminar os outros? Tiago 3,1 diz para nós assim: meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam tornar-se mestres na igreja. Aqui ele acaba, né? O Tiago acaba com a gente. Apenas poucos de vocês poderiam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com muito mais rigor que os outros. Nós que conhecemos a palavra de Deus, como é que nós, ou melhor, não é nós que conhecemos, nós que dizemos que conhecemos a palavra de Deus, como é que nós queremos que Deus fulmine alguém? Como é que nós queremos que Deus não tenha misericórdia de alguém? Ou seja, nós estamos pedindo assim:
ser de misericórdia. Não seja misericordioso com o ser. A gente tá brincando de Jonas, né? Cara, eu não consigo entender, entende? Como é que nós podemos fazer isso, gente? Como é que tu pode pedir pro Pai da misericórdia não ter misericórdia? Como é que tu pode pedir pro Pai do amor não ter amor? Como é que tu pode pedir pro Pai da misericórdia para alguém? Cara, acaba com a vida dele porque ele fez tal coisa para mim. Sabe o que tu parece, cara? Vou dizer para ti. Eu tô falando tu que pede que Deus fulmine. Tu parece uma criança de 2 anos mimada que fica pedindo, ai, eu quero, gente. Sabe, é triste ver isso. É triste ver homens que se dizem cristãos chorando as mágoas, pedindo que Deus, que nem criança. Por isso que Deus diz, poucos de vocês deveriam ser líderes. A palavra de Deus diz para nós, se nós julgar de forma errada, nós vamos ser julgados duramente por Deus. Então cuide quando tu for julgar alguém. No momento que a gente for julgar alguém, nós temos que ter misericórdia das pessoas, nós temos que cuidar para que Deus não fulmine a nossa vida. É isso que nós temos que fazer. Eu escrevi uma frase que diz assim, ó, eu não poderei me queixar de ouvir... Deixa eu ler aqui. E não poderei me queixar de ouvir que, sendo eu apto a julgar o outro, deveria ter exercido juízo sobre mim mesmo. Então, se eu me acho apto a julgar o outro, eu devo ter, primeiro de tudo, executado o juízo sobre mim. A palavra de Deus diz para nós em Coríntios 11 lá, julgue-se o homem a si mesmo, e assim ele não vai ser condenado pelo mundo. Pastor perde a salvação quem ora em casa, ama o próximo, ler a palavra, mas não pertence a nenhuma congregação. Gente, esse é assunto para outra live, né? Hoje nós temos um movimento dos desigrejados aí que fazem isso. Como é que eu posso dizer que alguém perde a salvação por não ir à igreja? Não, de forma alguma. A palavra de Deus diz para mim que nós devemos estar em comunhão. A comunhão dos santos, ela fala sobre a comunhão dos santos. Então eu não posso jamais dizer que tu não deve congregar. Agora, se eu disser para ti, pode não congregar, cara, eu não posso dizer. Eu não sou ninguém para julgar. Pode ser que, cara, eu também não sei daqui 10 anos, daqui 20 anos, como é que vai ser a igreja. Nós vivemos numa época de pandemia onde nós vivemos uma igreja online. Hoje nós estamos vivendo uma igreja online aqui. Eu estou falando para 10 pessoas. Isso. Tem 10 pessoas online aqui. Estou falando para 10 pessoas. Então, se vocês pararem para pensar, isso é uma igreja online. Não estou congregando. Como é que tu não está congregando? Tu está congregando junto comigo. Tu tá ouvindo a palavra de Deus por intermédio de mim. Tu está conversando comigo. Tu tá tendo esse bate-bola aqui junto comigo. Tu tá fazendo pergunta comigo, por mim. Não estou congregando. Não, como é que tu diz que não está congregando? Então tu pode congregar, inclusive, por meio da internet. O problema que tu não pode é te afastar da comunhão dos santos, de forma alguma. Tu tem que estar junto na comunhão dos santos. E aí sim, vou dizer para ti, tu perde em muito se tu não estar congregando junto de uma pessoa. Por quê? Porque lá tu tem o abraço da pessoa, lá tu tem o cuidado da pessoa. Vamos lá, nós estamos conversando aqui uns minutinhos, o Demétrio, eu converso com ele durante a semana toda, a gente fica conversando, mas já pensou se a gente pudesse sentar numa mesa e conversar e bater um papo, tivesse face a face um do lado do outro, não seria uma coisa bem melhor? Então, cara, eu vejo uma perda muito grande a gente não congregar em algum lugar físico. Nós precisamos de um lugar físico para congregar. A gente pode até ter um pastor que, vamos lá, eu acho que todo mundo tem que ter os seus mentores, né? Eu tenho um mentor. Quando eu tenho problema, eu converso com meus mentores. Os meus mentores não moram aqui perto de mim. Eu converso com eles por telefone, por WhatsApp, mas eu continuo sendo
mentoreado por eles. É isso que a gente tem que entender. Nós temos que entender que congregar não necessariamente é estar no mesmo espaço físico. Mas a salvação não. A salvação tu não perde, cara. A salvação, se Cristo morreu por ti na cruz do Calvário. A palavra de Deus diz para nós em João 6, todos aqueles que me dessem, nenhum deles se perdeu. Aqueles que foram salvos são salvos, não vão se perder de forma alguma. Não tem como se perder aquele que Cristo salvou. O problema é, será que eu tenho mostrado isso? Será que eu tenho andado conforme isso? Não é eu ir na igreja que eu vou perder a salvação. Mais uma vez, eu não sou salvo por ir na igreja, eu não sou salvo por dar dízimo, eu não sou... Qual é a outra coisa que eu estava falando ali? Eu não sou salvo... Cara, eu só sou salvo por Cristo na cruz do Calvário. É a única forma que tem. A paz do Senhor, César. O César tem uns aninhos, né, que eu não vejo o César. O César e eu nos criamos juntos. Nós tinha lá, com 10 anos a gente brincava, então já tem uma vida já. Muito prazer em te ver aqui, César. Que Deus te abençoe também. Então vamos seguir aqui, senão eu não vou conseguir terminar, né? E eu quero ver se eu termino 6:05 hoje. Nós temos ainda 10 minutos ainda. Então, assim, o problema é que quando eu estou apto a julgar os outros, é porque eu estou apto a me julgar. Então, em primeiro lugar, eu tenho que olhar para mim. Olhar para os meus erros. A palavra de Deus diz para mim, o homem examine-se a si mesmo. Ela não diz para assim, quando tu for na ceia, tu examina a tua esposa, tu examina o teu filho, tu examina... Não, examine eu mesmo. Eu tenho que me examinar. Eu olhar para dentro de mim e ver o que eu tenho errado, o que eu tenho de problema. E isso eu mudar. E assim eu não vou ser julgado. Por quê? Qual é a diferença de eu julgar a mim e a julgar ao outro? Eu me conheço, eu sei quem eu sou, eu sei qual é os meus pensamentos, eu sei qual é as minhas segundas intenções. Quando eu julgar o outro lá, eu não sei qual é que é as segundas intenções dele. Eu não sei nem se ele tem segundas intenções. Como é que eu posso dizer que o fulano de tal está errado se eu não vivo na pele dele? Então eu tenho condição de me julgar. Eu sou um exímio juiz de mim. Dos outros não, de forma alguma. Marta falando. Eu tenho uma certa dificuldade em encontrar uma igreja que eu me sinta acolhido. Aprendo muito mais aqui na live. Cara, agora é complicado isso, é complicado. Eu tenho, esse eu já li já. Eu tenho uma menina com a qual nós estamos conversando, que ela é lá de Curitiba. Nós estamos batendo papo com ela e estamos pastoreando ela daqui de Curitiba. E aí daqui de Florianópolis, pastoreando ela em Curitiba. A Marta agora, ela é de Torres e ela está ouvindo as nossas lives aqui. Tem algum problema de eu pastorear a Marta? Não, de forma alguma, não tem problema nenhum de eu pastorear a Marta. Assim como estamos pastoreando ela lá, podemos pastorear sem problema nenhum. O problema, Marta, é que quando tu não tem, como eu te disse, essa comunhão entre irmãos, de tu poder, quando tu cair, ter alguém do lado que possa te ajudar, esteja disposto a estar andando junto contigo. O que a gente diz... deixa eu só terminar aqui, o Demetrio, depois eu falo. Eu não tenho como cuidar de ti. A minha esposa não tem como cuidar de ti fisicamente. Até quero te pedir permissão, que tu mandou uma mensagem para nós no WhatsApp ali, para a igreja, se tem como eu passar o teu WhatsApp para minha esposa e ela conversar contigo te pastorear. Eu acho legal que mesmo que tu esteja junto conosco aqui na live, mesmo que tu esteja sendo pastoreada por nós aqui, tu ter uma congregação a qual tu possa estar presente, a qual tu possa ser fiel a essa congregação. Eu tenho pessoas que congregam, pessoas que veem a live e nos ajudam monetariamente. Vamos dizer assim, elas dão as contribuições dela para nós, para o Ministério Restaurar. Isso vai dar salvação para ela? Não. Só que ela reconhece que o Ministério Restaurar está fazendo o trabalho ao qual deve ser feito para curar vidas. Então, quando a gente congrega em uma pessoa, por exemplo, o problema é tu não congregar. Eu vejo, cara, tem muitas lives. Que é complicado a gente falar no meio de uma live que eu estou falando a respeito de julgamento, a gente conversar a respeito disso. Mas eu te aconselho, e se tu entrar em contato conosco, a gente vai conversar.
E vamos conversar, vamos achar uma igreja a qual tu possa congregar aí. Mesmo congregando numa igreja, tu participar junto conosco aqui no Ministério Restaurar. Se um dia tu vir para cá, cara, esteja conosco, sem problema nenhum. Venha congregar conosco. Mas não esteja fora de só isso aqui te basta. Não, só isso aqui não te basta. Tu precisa do amor, tu precisa de ter pessoas junto contigo, tu precisa tomar um café junto com a pessoa. Uma coisa que falta muito em qualquer ambiente virtual, além dessa comunhão física, que é importante, na minha opinião, é a oportunidade de servir, né? Sim, eu acho que essa é uma grande dificuldade. Isso é o grande problema do ambiente virtual. O ambiente virtual é um ambiente onde a gente está ali fazendo a comida na hora do culto, e daí a gente está escutando a pregação enquanto faz a comida. De vez em quando a gente vai ali e comenta alguma coisa ou não. Às vezes a gente não consegue prestar toda atenção porque aconteceu alguma coisa aqui em casa que a gente precisa ver, e a gente acaba perdendo 5, 10 minutinhos da live. E isso é normal, isso acontece, ninguém está dizendo que isso é errado. O problema é que quando não o problema, mas o que a igreja local te apresenta é justamente essa oportunidade de te desligar da tua vida por um tempo e estar naquele momento junto com aquelas pessoas. E são pessoas diferentes. Em nenhuma igreja tu vai estar 100% satisfeito, 100% se sentindo 100% compreendido, 100% livre, 100% compreendida, a não ser que tu abra uma que seja 100% do teu pensamento. Sempre vai ter discordância. Mas essas discordâncias, às vezes até esses desconfortos, quando eles não envolvem a palavra de Deus, né? Quando não é uma heresia, eles geram crescimento, eles geram amadurecimento de ambas as partes. Principalmente amadurecimento. Às vezes vocês não vão chegar em um consenso, mas não tem problema não chegar no consenso. A questão é conseguir amar mutuamente, um amar o outro, mesmo tendo essas discordâncias, e dando o seu melhor para ajudar o outro naquilo que ele acredita, enquanto ele te ajuda naquilo que tu acredita. E vocês juntos caminharem juntos nas discordâncias e nas concordâncias de vocês. A igreja não é unida por aquilo que a gente discorda, e sim por aquilo que a gente tem em comum, que é a graça de Cristo, que é o sacrifício dele sobre nós, e a oportunidade de servirmos uns aos outros, que é o que Cristo nos passa, né? Num dos últimos encontros dele com os apóstolos, quando ele enche uma bacia d'água e lava o pé de cada um deles, mostrando que o maior de nós é aquele que serve, não aquele que manda, né? Então, servir é uma coisa que a igreja local nos dá, a oportunidade de baixar a cabeça diante das discordâncias é uma coisa que a igreja local nos dá a oportunidade de fazer. Repetindo, discordâncias pessoais, não questões bíblicas, né? Divergências teológicas. Divergências teológicas são ok, acontecem, geram um amadurecimento. Não estou falando de heresia, porque heresia a gente não pode engolir. Mas quando tiver alguma coisa errada desses, te afasta. É isso que a palavra diz para nós. Então, assim, é uma oportunidade, é uma coisa muito rica, né? Aquilo que eu já mostrei pro pai umas 4 vezes, porque é uma fala do Vitor Fontana que me toca bastante. A igreja local é um lugar que me mostra que eu tô num ambiente onde várias pessoas não entenderam Cristo completamente, e isso só me faz perceber que eu também não entendi Cristo completamente. E que é só quando a gente tá junto que a gente consegue montar uma imagem de Cristo um pouco mais parecida com aquilo que ele é. É óbvio que nem juntando todos os cristãos do mundo a gente vai conseguir formar na integridade que em Cristo foi, mas sozinho eu tenho muito menos chances de atingir Cristo, de entender Cristo. Eu só consigo entender Cristo quando estou inserido num contexto social. Cristo chamou pessoas e andou com 12 pessoas o tempo inteiro. Com 3 dessas pessoas, mais ainda. Todos os lugares que ele ia, ele levava essas 3 pessoas. Ele tinha laços fortes, laços... Discipulado, né? E o discipulado é uma coisa que virtualmente não existe. O discipulado é vida na vida, como a gente fala na PIB. Esse é o grande problema. O grande problema é tu não ter a oportunidade de servir as pessoas. Aí, então, vamos lá, vamos botar essa menina lá de Curitiba e vamos botar a Marta aqui de Torres.
Aí eles dizem assim, não, de agora em diante nós estamos congregando no Ministério Restaurar. E começa a congregar. São pessoas corretas, são pessoas que não perdem uma live, são pessoas que comentam conosco na live. Vamos colocar na situação assim, e eu vou dirigir a minha contribuição, eu quero ser grato a Deus financeiramente também, e vou mandar pro Ministério Restaurar. Cara, maravilhoso isso, maravilhoso isso. Aí, só quero te fazer uma pergunta, tu está servindo a quem? Entende? Mesmo que tu esteja vendo os cultos, mesmo que tu esteja participando dos cultos, mesmo que tu esteja sendo fiel financeiramente com os cultos, tu não está servindo as pessoas, tu não está andando com a pessoa, tu não está mostrando Cristo para as pessoas. Nós precisamos andar do lado das pessoas a ponto que as pessoas possam ver Cristo em nós. Isso é servir. Servir é estar ao lado de pessoas as quais não concordam comigo e assim mesmo eu amar elas de tal forma como Cristo amou. Ou seja, eu vivo há 33 anos casado com a minha esposa, graças a Deus. E esses 33 anos, ela tem o pensamento dela e eu tenho o meu pensamento. Eu jamais, nunca quis mudar ela. E ela continua sendo a mesma pessoa que ela é. E eu continuo sendo a mesma pessoa que eu sou. E nós dois nos amamos. Nós dois nos suportamos. Não é suportar de não aguentar. Nós damos suportes um para o outro. Eu dou suporte para ela e ela dá suporte para mim. A igreja funciona da mesma forma. São pessoas fracas, pessoas frágeis, pessoas que não conheceram a totalidade de Cristo e precisam uma das outras para conseguir entender juntos e chegar a um objetivo juntos. Nós não vamos conseguir andar em lugar nenhum, nós não vamos conseguir chegar em lugar nenhum se nós não tivermos junto de lado a lado. A palavra de Deus diz para nós, não é à toa, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estarei. A respeito do desigrejado que o Demetrio falou, existe um movimento de desigrejados. Esses movimentos desigrejados, se tu parar para pensar, eles fazem tantas coisas para ser desigrejado que eles montam uma igreja na internet. Eles montaram uma igreja na internet para dizer que são desigrejados. Pelo amor de Deus, gente. Vamos parar com isso, vamos ser mais inteligentes, vamos andar junto um com o outro, vamos servir um ao outro, seja da forma que tu achar melhor. Se tu acha que tu não deve ir numa igreja, sirva a Deus da forma qual tu deve servir. Agora não vem me dizer que a instituição está falida e aí eu não vou congregar com ela. É a mesma coisa que tu dizer assim, eu estou doente, mas eu não vou para o hospital porque o hospital está cheio de doente. Cara, pelo amor de Deus, nós temos que ir para a igreja porque a igreja está cheia de pessoas. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Por isso, o movimento desigrejados, exatamente isso. O movimento desigrejados acontece por causa disso. O resto, tem bastante coisa aqui, mas eu me perdi, tá, gente, nas coisas. Gente, eu acho que eu não vou conseguir terminar. Eu vou ter que ficar no 7.2 mesmo. Ficar no 7.2, a semana que vem nós começamos o 7.3 em diante. Então, o que nós precisamos, deixa eu ver o que fala ali, que foi colocado, o Ministério Restaurar colocou, e como foi falado no culto de domingo, acompanhamos uma pessoa pela internet, não temos como saber realmente como é a vida dela, realmente se vive o que prega. Exatamente isso. E isso no domingo eu falei. Vamos lá, nós temos várias pessoas que nós ouvimos. Ajuda aí, Leonel. Augusto Nicodemos, Anderson Silva. Antes Silva não. Antes Silva é lutador de boxe. Augusto Nicodemos, Eber Campos Júnior, Hernandes Dias Lopes, Éder Campos, Eber Campos. Eu vou falar. Tá. Ouve o que o Leonel vai falar. Augusto Nicodemos, Eber Campos Júnior, Hernandes Dias Lopes, Leandro Lima e Franklin Ferreira também. Marcos Graconato é um cara pesado, mas é bom. Esses 5 que eu falei são tudo presbiteriano. Daí tem Batista também, tem Iago Martins, tem o Jonas Madureira, tem o John Piper. Pra quem gosta de assistir coisa em inglês ou legendado, tem o John Piper, tem o Tim Keller, tem muita gente por aí. Do sermão lá, impactante, o Paul Washer, Paulo Júnior, Glaconato, esses caras são pesados de falar, mas é bom de ouvir. Então, assim, ouçam eles. Isso, cara, tu vai crescer. Mas como eu disse, tu vai ouvir a palavra de Deus e vai te formar em conhecimento. E a palavra de Deus não diz para nós que nós temos que ser conhecedores. Ela diz que nós temos que ser praticantes. Não ser ouvintes, mas praticantes. Não adianta nada a gente ouvir a palavra de Deus e não cumprir a palavra de Deus.
Michael, prazer em tê-lo aqui. Que Deus abençoe. Então, assim, queridos, a Tailine entrou. Tailine, que bom que tu entrou aí. Chegou meio no fim, mas tá aí a Tailine. Então, assim, o que eu quero que vocês entendam, tem 25 minutos, 25 segundos só para acabar a live do Instagram aqui. Então, assim, gente, vamos compreender a palavra de Deus de verdade, vamos não julgar as pessoas como não deve ser julgado, se nós compreendemos a palavra, que Deus abençoe. Pessoal do Instagram, foi um privilégio estar com vocês. Domingo estamos aí às 20 horas e terça-feira às 19h30 de novo. Já está acabando. Nós vamos continuar um pouquinho aqui no Facebook, ainda acabou, o Instagram já. Então, assim, o que nós precisamos fazer é a vontade de Deus. E aí, a semana que vem, nós vamos continuar. Demetrios, a respeito do Jeremias 34 que tu falou, eu vou estudar e eu vou fazer uma pregação sobre Jeremias 34. Aí nós só vamos deixar o tempo chegar e aí a gente fala a respeito do que é o Jeremias 34 mesmo. Então, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Domingo nós estamos aqui de novo às 20 horas, falando a respeito do amor de Deus. Marta, eu vou passar o meu telefone, como tu me autorizou, eu vou passar o telefone para minha esposa para ela conversar contigo e aí a gente vai te pastoreando e aí de repente a gente conversa com alguém, achamos alguma igreja a qual tu possa congregar aí, mesmo que tu continue vendo as nossas lives, mas possa congregar com alguém, servir a alguém, servir as pessoas. É isso que nós devemos fazer. O que nós fizemos aqui é isso, servir. Isso que nós fizemos aqui é servir a vocês. A gente passa, para fazer um estudo desse, tu passa 10, 15 horas estudando para conseguir falar 1 hora aqui. Então isso é servir. E ao contrário de muitos pastores, eu optei por ser um pastor, Ezequiel 34, desculpa. Eu optei por ser um pastor, esqueci, como é que é? Trabalho por voluntário. Eu sou um pastor voluntário, eu pastoreio sem receber nada. Então, às vezes, para fazer uma pregação, eu levo 15 horas, 20 horas, para fazer uma pregação que seja coesa. E isso tudo é dedicação pela vida de vocês, para que a vida de vocês seja salva, e dedicação ao meu Deus que me deu a salvação. Isso tudo é gratidão a Deus. A gente faz as coisas por gratidão a Deus. E todas as contribuições que entram no Ministério Restaurar, elas são para melhorar as vidas das pessoas. É isso que a gente quer. É lógico que a gente quer ter um louvor bom, a gente quer nos fazer o melhor para Deus, mas dentro da possibilidade, porque a nossa meta é salvar almas, é isso que é o interessante. Por isso que nós estamos pregando a respeito de não julgar, por isso que nós pregamos para não julgar as pessoas e condenar as pessoas, ao contrário disso, julgue as pessoas e ame-nas a ponto de ensinar para ela a verdade. Isso que é a verdade de Deus. Muito obrigado, Demétrio. Deus tem abençoado já. Eu agradeço a Ele por Ele ter abençoado a minha família. Eu sou grato a Deus demais pela família que Ele me deu. E eu já disse, a maior herança que um homem pode deixar para os filhos é Deus. E isso eu tenho deixado. Graças a Deus, eu vejo nos meus filhos esse mesmo amor e esse mesmo desejo de servir a Deus ao qual eu tenho. Muito obrigado. Fiquem na paz e que Deus abençoe. Eu vou pedir para o Leonel terminar fazendo uma oração para nós. Pai, agradecemos e louvamos a Ti pelo Teu imenso amor e imensa misericórdia, Pai. Que Tu possa, por meio do Teu Espírito Santo, transformar-nos de tal maneira que possamos também ser misericordiosos e amorosos como Tu. O mais próximo possível de quão misericordioso era Teu Filho enquanto homem aqui na Terra. Que nós possamos, a Seu exemplo, amar as pessoas na exortação, amar as pessoas nas nossas conversas, colocar elas à nossa frente nas preocupações e nas orações que fazemos. Que nós possamos nunca viver um evangelho individualista, nem uma vida individualista, mas que em todo tempo possamos buscar, Pai, congregar com outras pessoas e aprender com outras pessoas. Buscar a Tua graça, mesmo em meio a esse mundo perdido. E usando essa graça perdida, a graça comum perdida no meio desse mundo, que nós possamos trazer ela à tona, mostrando a verdadeira graça do Teu Filho, trazendo à tona a revelação inteira, perfeita, que é a Tua cruz e a ressurreição do Teu Filho. Que nós possamos usar esse Teu amor, essa Tua misericórdia para atrair pessoas a Ti, como Tu nos atraiu. Que quando estávamos mortos em delitos e pecados, Tu nos trouxe a vida por meio desse Teu Filho.
e que por meio desse teu Filho nós possamos também anunciar essa vida eterna, vida em abundância, para todos ao nosso redor, para todos que estão com os ouvidos abertos e com os olhos abertos ao te ouvir, e também aos que não estão, que a obra seja do teu Espírito, que nós reconheçamos a nossa insuficiência e incapacidade de converter ou fazer qualquer coisa, mas que nós possamos reconhecer também a nossa tarefa e a nossa responsabilidade, porque nós temos o Evangelho, nós temos a verdade, e cabe a nós proclamá-la em todo o tempo e também fora do tempo. Que nós não tenhamos medo nem vergonha, mas tenhamos senso de responsabilidade e senso da necessidade que as outras almas têm, assim como nós já tivemos, de receber esse amor, essa misericórdia e esse perdão nas nossas vidas. Pai, eu louvo a Ti e clamo a Ti, para que cada vez mais nós possamos sentir na prática a Tua misericórdia, sentir o Teu perdão agindo nas nossas vidas, que nós possamos nos derramar em arrependimento todos os dias das nossas vidas, com o coração quebrantado e realmente arrependido pelos nossos deslizes, pelas nossas faltas e por todos os momentos em que nós nos desviamos ou nos afastamos de Ti. Que nós possamos nunca colocar a culpa em outros, mas reconhecer que nós nos deixamos ser enganados, ser ludibriados e desviar do caminho. Porque essa é a nossa intenção, essa é a intenção do nosso coração. Que nós possamos parar de dizer que Tu tem nos tentado e entender que nós somos tentados pela cobiça do nosso coração, como diz em Tiago. E que, cientes disso, Pai, nós possamos nos curvar a Ti e a Tua palavra, sendo tocados profundamente por ela e arrependidos, retornar a Ti reconhecendo a nossa insuficiência e incapacidade. Pai, que nós possamos nos esvaziar de nós e nos encher do Teu Espírito, porque só assim, Pai, só assim nós teremos verdadeiramente arrependimento e perdão daquilo que nós temos feito. E só assim nós reconheceremos que os outros também merecem misericórdia e perdão, tanto quanto nós. Merecem porque o Teu Filho trouxe esse merecimento a nós. Não porque nós temos alguma coisa em nós que nos faça merecedores, mas porque o Teu Filho tem algo tão grande que faz não só ele merecedor, mas todos aqueles que creem no nome dele e andam de acordo com os seus preceitos. Obrigado. Que para Tua honra e para Tua glória nós possamos viver cada segundo e cada momento das nossas vidas. E que as nossas orações sejam feitas sempre em nome do Teu Filho e segundo a Sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique na paz e que Deus abençoe. Deixa eu